Oh, papai, nós estamos aqui nesse momento, Espírito Santo. Nós gostaríamos de te adorar, Senhor Deus, com tudo que somos, com tudo que temos, Pai, nessa noite, Pai. Obrigado pela tua presença, que se faz real no nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós cremos, Pai, que o Senhor já tem trazido sobre nós direção, graça, Senhor, para que a gente possa iniciar esses dias, esses primeiros dias, Pai. Deus, na tua presença, Senhor. Oh, papai, nesse momento, nós colocamos o nosso coração diante de ti. Nós colocamos a nossa mente diante de ti, Senhor Deus. E a sujeitamos agora, Pai, à obediência de Cristo Jesus. Rejeitamos, Pai, todo dardo inflamado do inimigo. Rejeitamos, Senhor Jesus, toda ação contrária. Deus, Pai, nesse ambiente, também na casa do meu irmão, Senhor. Que o Senhor venha se mover neste lugar. Que o Senhor venha se mover como o Senhor já tem se movido, Pai. Que a tua palavra, Pai, tenha liberdade. Nós declaramos agora, Pai, a tua palavra diz que aonde é o Espírito Santo, aí é liberdade. E nós declaramos agora, Pai, sobre este lugar, Senhor Deus. Pai, Deus, a liberdade do teu Espírito Santo para falar, para se mover, para agir segundo a tua vontade, Pai. Assim também na casa dos meus irmãos, nós declaramos agora, Pai, que a liberdade do Espírito Santo tome cada família, cada irmão, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nada, não sejamos mais os mesmos a partir de hoje, Pai, que através da tua palavra, o Senhor nos ajude a caminhar nesses primeiros dias, Pai, Deus, Pai, desse ano, Senhor Deus, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor não é um Deus de confusão, pelo contrário, Pai, a tua palavra é sim, sim, não, não, a tua palavra, Senhor Deus, Pai, nos traz direção, nos traz graça, nos traz direcionamento, Pai, e nós, Pai, como filhos, não estamos perdidos diante de todas essas circunstâncias, diante de todas as circunstâncias que estão à nossa volta, Pai, nós cremos, Pai, o Senhor está no trono, e o Senhor governa tudo, e o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai, inclusive da minha própria vida, que estou aqui nessa noite, para ministrar essa palavra, Senhor. O Senhor sabe, Pai, do Senhor, para o Senhor, são todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, irmãos, irmãs, está todo mundo 100% já, voltou de férias, né, algumas pessoas já voltaram de férias, todo mundo trabalhando já, né? Glória a Deus, irmãos. Eu estou aqui nessa noite, né? Esse culto gerando fé. Muito feliz, ao mesmo tempo com muito temor. Isso é verdadeiro, gente, não é? É verdadeiro porque a gente crê que a palavra de Deus, ela é algo muito importante, amém? Quando a gente está ministrando ela, não é algo qualquer. Nós cremos, nós temos o cuidado, amém, de fazer, falar conforme a palavra do Senhor e conforme aquilo que Ele determinou para essa noite, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Jeremias 29, irmãos. Aleluias. Jeremias 29. Aleluias. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. No mês de novembro, foi o último mês, o único dia que eu preguei, amém? E naquele dia eu preguei no culto de domingo, e ali eu falei um pouquinho sobre essa palavra. E eu creio assim, de alguma forma, essa palavra de hoje é tipo uma continuação, amém? Daquilo que o Senhor estava falando ali, naqueles dias. Glória a Deus. Então, se você não assistiu, você pode ir lá no YouTube, tá lá. A família profética do Senhor, amém? Aonde você vai conseguir compreender todo esse contexto que eu estou falando hoje. E diz bem assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então ireis e invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-eis de todas as nações, e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos de volta ao lugar da onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia,
Amém? Glória a Deus, irmãos. Então naquele dia nós falamos um pouco sobre todo esse contexto que está aqui em Jeremias 29, que está por trás dessa declaração do Senhor, né? Nós muitas vezes usamos tanto essa palavra, né? Porque eu que sei, né? O Senhor que falando a respeito do seu povo, eu que sei os pensamentos que tem ao vosso respeito. E os pensamentos do Senhor para conosco não são pensamentos de maldição, mas são pensamentos de bênção, são pensamentos de prosperidade, amém? O Senhor nos quer que verdadeiramente sejamos bem-aventurados, amém? Glória a Deus, porque a palavra bem-aventurado em algumas versões, ela tem alguma tradução que diz também o quê? Feliz, feliz é aquele, amém? Mais que feliz, feliz é aquele que cumpre aquilo que está determinado ali na palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos para essa palavra, o Senhor está falando aqui que Ele que sabia os pensamentos, porque esse povo aqui tinha sido transportado para a Babilônia, amém? O Senhor, debaixo de um decreto, um juízo do Senhor, usou ali a Babilônia, o rei Nabucodonosor, como um juiz, como servo do Senhor, para transportar, para levar cativo todo o seu povo para uma determinada região, que é a Babilônia, amém? Que era, como nós falamos as outras vezes, era uma terra de abominações, irmãos, de idolatria, de prostituições. Então, muitas abominações aconteciam naquele povo. Existia coisas terríveis ali por trás da Babilônia e do Nabucodonosor. Ele era um rei cruel também, porque assim ele dominou muitos povos com o braço forte, sabe, assim, com muito rigor. E assim ele se tornou aquele imperador poderoso que ele se tornou ao longo da sua história. Mas quando nós lemos Daniel, nós vemos que o quê? Que na verdade Nabucodonosor estava naquele lugar tão somente porque o Senhor assim tinha o permitido, porque o Senhor tinha planos, porque o Senhor assim tinha determinado. Então, quando nós olhamos para isso, nós olhamos que quando a gente olha o contexto da Bíblia completa, a gente vê que o nosso Deus, Ele verdadeiramente não perde o controle de nada. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. A mão forte do Senhor domina sobre tudo. Amém? E nós iniciamos aqui o culto falando que esse ano o inimigo iria tentar nos resistir. Amém? De todas as formas. Porque, irmãos, pensa, por que será que diante de um Deus tão poderoso, que domina sobre tudo, que é um Deus vencedor, muitas vezes, você, eu, somos derrotados em algumas áreas da nossa vida? Nós não somos bem-aventurados. Você já parou para pensar? Por quê? Diante de algumas situações, e aqui eu não estou fazendo uma menção de um triunfalismo, que nós temos que sempre triunfar sobre tudo, porque não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de derrotas. Amém? Esse povo aqui teve essa derrota, pode-se dizer assim, para Nabucodonosor, devido ao seu pecado. Que há muito tinha sido declarado que se eles não se voltassem para o Senhor novamente, eles iriam encontrar o juízo do Senhor. E o Senhor enviaria um rei que dominaria sobre eles. Amém? Então o nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso, poderoso, amém? E justo. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus justo. E Ele faz essa declaração dentro de um contexto onde existia vários profetas que tinham sido transportados também para a Babilônia, que estavam junto com o povo na Babilônia, que estavam declarando que aquele juízo, que aquela situação iria passar rápido, que em pouco tempo o Senhor os livraria dali. E o Senhor levantou Jeremias, um profeta verdadeiro, para declarar não. Tem um tempo determinado. Nesse tempo determinado de 70 anos, vocês vão continuar, vão estar aí na Babilônia sim. E o Senhor tem um propósito para isso. Amém? Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, poderoso, que nós olhamos que de alguma forma, se você for ler toda Jeremias, Ezequiel, nós podemos ver o quê? Que o Senhor, incansavelmente, levantou profetas, homens de Deus, para declarar que eles precisavam se voltar para o Senhor. Porque o problema não está no Senhor na derrota, você sabia disso? Muitos pensam assim, mas por que eu perdi, né? A gente perdeu, eu perdi por causa que o Senhor... Irmãos, e se eu falar para você
que a maioria das derrotas não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o nosso posicionamento. Vamos lá, em Josué. Glória a Deus. Josué. Josué foi levantado como um líder que foi discípulo de Moisés, amém? E ele foi levantado justamente como um conquistador da terra. Glória a Deus. Ele foi levantado para pelejar e guerrear a guerra em favor do Senhor, em favor do seu povo, para que eles tomassem posse da terra prometida. E nós olhamos aqui, que ele falou bem assim, para Josué, no 6, 5, nenhum te susterá diante de ti, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Tão somente esforça e tem muito bom ânimo para cuidares de tudo, para fazeres tudo conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não aparta-te a tua boca este livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não se pasme, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde andares. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, sabe o que o Senhor está falando conosco hoje? Nesse culto, primeiro culto, amém? De 2023. Ele está falando o quê? Vocês estão entrando agora num período de tomar posse da terra. Aleluias! Glória a Deus! Vocês não estão animados não, porque eu falar que eu vou tomar posse da terra, vocês estão... Aleluia! Glória a Deus, irmão! Toma posse da terra! Aleluia! Tem que ter atitude, amém? O que eu quero dizer com vocês? Nós ficamos durante um tempo, irmãos, no deserto, aleluia! O Senhor nos tirou de um lugar e nos permitiu estar num deserto. Durante 3 anos nós estávamos no deserto. E o que nós estávamos fazendo nesse deserto? E alguns irmãos estavam no deserto murmurando, falando: por que esse Covid? Porque está ruim, porque está péssimo. Outros estavam escutando a lei do Senhor que estava vindo através de Moisés. Aleluia! Glória a Deus! Estavam reclamando, sentindo falta da cebola, sentindo falta de um monte de coisa. Porque agora eu não posso sair, 2020 não posso sair de casa, porque antes eu era tão acostumada a ir no cinema todo dia, agora só tem que ficar dentro de casa. Assistir o culto online. Não é a mesma coisa assistir o culto online. Não é verdade? Algumas pessoas não, estavam com seus cadernos anotando. Aleluia! Tudo que estava saindo do altar de Deus. No ano da provisão, aonde o Senhor falou que se revelaria a nós como Jeová Jireh, como nunca antes tinha se revelado na nossa vida. E aqueles que creram e aqueles que viveram conseguiram comprovar. Porque a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluias! O que seria provar? Não é para tirar prova com Deus, irmão. Presta atenção. Não é tirar prova com Deus. Tem gente que vai falar que vai tirar a prova. Não. Provai. Não tem aquela comida? A comida está boa ali na nossa frente. Para a gente realmente ver, a gente tem que o quê? Provar, não é verdade? É essa prova que Deus está falando. Provai da minha bondade e vede dela. Aleluia. Então aqueles que verdadeiramente compreenderam e não ficaram murmurando e reclamando no deserto, eles começaram a ter prova. Eles começaram a provar do Jeová Jireh, da bondade de Deus. Começaram a provar do Senhor e ver a sua bondade nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas. Aleluia!
E assim, irmão, também, quando o Senhor colocou para nós o quê? O ano da recompensa. Ele também falou o quê para nós? Que a recompensa não vinha de coisas. Ele estava nos ensinando a sua lei. Ele estava nos parando e falando assim, pera, tudo que estão falando no mundo sobre recompensa está errado. O que estão falando em muitas igrejas está errado. A recompensa não se trata de coisas. Se trata da minha presença, porque eu sou o galardão de vocês. Eu sou a recompensa. A minha presença é a recompensa de vocês. E eu digo para vocês que estarei com vocês todos os dias. Aleluias. Aleluias. E aqueles que não estavam murmurando, mas estavam concentrados em ouvir a lei, a palavra do Senhor, que estava sendo ministrada, estava recebendo, aleluias, glória a Deus, estava provando da recompensa do Senhor, estava trazendo sobre o seu coração entendimento. E assim também foi o ano da graça, irmãos, o ano da graça. Sabe por quê? Sabe que o ano da graça, quando eu fui balançar a minha vida neste ano da graça, o Senhor colocou aquela palavra forte, Salmo 115 no meu coração. Não a nós, nenhuma glória a nós, mas ao Senhor e ao teu nome, toda a glória. Sabe por quê? A cada situação, a cada circunstância, o Senhor estava tentando fazer com que a gente entendesse que não é pela nossa força. Ele estava tentando fazer com que ele estava fazendo com que o nosso braço fosse quebrado. Pode dizer assim. Para que a gente pudesse reconhecer, não dou conta. Porque só quem reconhece que não dá conta, que consegue viver pela graça. Só quem reconhece que não consegue, que é fraco, consegue provar e ver a graça de Deus agindo em seu favor. Aleluia! Então o Senhor nos colocou nesse deserto durante 3 anos, irmãos. 3 anos. Eu lembro perfeitamente que nós passamos o Natal em 2021, lá na casa do pastor. E quando a gente estava lá, ele falou bem assim, no Natal, não foi no Réveillon, foi para nós, estávamos ali no Natal com ele, na casa dele. Falou bem assim, gente, a gente estava achando que estava acabando, né? 2021, final, agora vai o negócio. Ano da graça, agora vai. E o pastor falou assim, gente, tem mais um ano pela frente, tá? Tem mais um ano pela frente. E não é o de 2019, é de 2022. É tipo assim, entende? Acabou. Porque eu entendi, na hora que ele falou, eu falei, é isso aí. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é assim. E muitas vezes elas frustram, de alguma forma, nossas expectativas. Mas é porque para o nosso bem. Aleluias. Então, nós, nesse ano de 2022, nós não tivemos muita manifestação do Covid. A gente até teve, não é verdade? Mas, irmãos, quantas lutas e quantas guerras, ao ponto do Senhor falar bem assim, vocês não conseguem sozinhos nessa guerra. Vocês não conseguem. Se vocês for tentar lutar com o braço de vocês vão cair. Porque é contra o principado. E sabe o que eu acredito? O principado não foi dormir no dia 2022 para o dia 2023, irmão. Você acredita que ele continua operando? Amém? Ele não foi embora assustado. Ai, meu Deus, virou o ano. Não. Ele continuou operando. Amém? O que o Senhor está fazendo conosco? Ele estava nos preparando através disso que ele falou para Josué. Ele declarou, nenhum mal te susterá. E ele falou bem assim, tão somente agora, Josué, que vocês vão entrar na terra, que vocês vão começar agora a batalhar por algo físico, que vocês começarem a ver agora algumas coisas, tão somente toma cuidado para fazer tudo que conforme a lei, que o meu servo Moisés ordenou. Aleluia! E o que o Senhor está falando conosco nessa noite, não se trata da lei, da lei em si, mas de tudo que o Senhor falou conosco durante o tempo do deserto. Tudo, Ele falou assim, conforme, não se esqueça que eu sou o Jeová Jirê. Não se esqueça quem é sua recompensa. Porque isso é muito fácil quando nós começamos a ver as primeiras conquistas. Nós se apegarmos às conquistas e abrimos mão da verdadeira recompensa que é o Senhor.
Porque Deus, quando vai falar com Moisés, Ele fala: Moisés, eu sou a tua recompensa, eu sou o teu escudo. Aleluias. E Ele está falando: não se esqueçam da lei que eu te ordenei, que eu liberei, da palavra que eu liberei. Porque são preparações para que vocês venham tomar posse da terra. Aleluia. E ele continua falando: irmão, você acha que o pastor falou que vai ser de resistência à toa? Ele está falando, porque Deus, ele declara para Josué que tão somente se esforça. Amém? Então quer dizer que o que? Que ele tinha que exercer um esforço. Porque não seria muito fácil, não é verdade? Algo que tem que se esforçar é algo que tem, né? Provavelmente a gente não vai conseguir conquistar a terra deitado na nossa cama quente assistindo Netflix. Aleluia! Aleluia! Provavelmente não é assim. Amém? Provavelmente a gente vai ter que pegar nossas armas e vai ter que sair para o campo da batalha. Aleluia! Porque o Senhor falou que a terra já estava liberada. Ele iria vencer, porque o nosso Deus é vencedor. O nosso Deus não perde guerra, irmãos. Aleluia! E assim, irmãos, ele declarou: provede de comida. Ele foi dando a instrução, irmãos. E foi lá o povo, e espiou a terra de Jericó. E eles, a primeira batalha, imagina, a primeira Jericó, muralhas grandiosas, muralhas intransponíveis. Aleluia! Impossível para nós. E o que eu vou falar para você e para mim, como filha de Deus? O que Deus está nos propondo não é uma coisa que você fala assim: eu dou conta, tá? Porque senão eles não teriam nos ensinado a andar viver pela graça. Provavelmente você vai chegar diante dessa terra, você vai olhar o inimigo, você vai falar assim: eu não dou conta. Aí Deus falou: aprendeu, aleluia, aprendeu, não dá conta mesmo, parabéns, aprendeu a lição do ano da graça, não dá conta. Braço forte de ser humano não dá conta, porque é dele, a glória é dele, não a nós, a glória não é nossa. Amém? É dele, irmãos, é dele. E ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Mas o nosso esforço a gente precisa fazer. Qual? Continuar seguindo a direção. Continuar seguindo a vontade de Deus. Continuar seguindo a lei de Deus. Meditar nela de dia? Não. De noite e de dia. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. De noite e de dia. Eu não queria falar para vocês aqui no primeiro culto que nós vamos ter mais guerra, aleluia, mas é isso. Glória a Deus, ainda não acabou. Mas o que eu quero dizer para vocês? A promessa de Deus vai se cumprir, irmãos. A promessa de Deus vai se cumprir, irmãos. A promessa de Deus vai se cumprir, aleluias. E ele começa a declarar, irmãos, e eles passaram o Jordão. Era impossível para eles passar aquele Jordão. Deus fez eles passarem o Jordão. E assim eles passaram aquele Jordão. E eles destruíram, amém, através da direção de Deus, tão somente da direção de Deus, seguindo ela à risca, aleluia, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, que eles conseguiram, amém, destruir Jericó, porque era impossível para eles, era impossível. Mas aí, irmãos, começou a destruir Jericó, acontece uma situação, Deus dá uma ordem, a primeira ordem que ele falou: não leva nada. Jericó não é para vocês. Não tem nada de despojo para vocês. Não tem nada. Essa terra não é terra maldita. E aquilo que está nela vai para minha casa. Então vocês não vão tomar posse de nada. Tudo isso vai ser meu. Amém? Mas tem um abençoado lá, né, pode dizer, chamado Acã, que ele decide esconder uma capa babilônica. Esconder algumas coisas. Esconder algumas coisas do Deus que vê tudo. Bem louco, né, irmão? Ele tentou esconder de Deus uma capa babilônica. Presta atenção. Vocês vão entender o que tem a ver isso com aquilo que eu comecei a falar. Ele escondeu. E o Senhor ali começou a declarar. Eles começaram a olhar. Eles olharam. Porque eles estavam assim: não, Deus está comigo. Deus está com a gente, né? E eles olharam a cidade de Ai. Falaram assim: não. Mandaram algumas poucas pessoas lá para verificar. Não, Ai é de boa.
Nós vencemos Jericó. Você acha? Ai, manda só um pouquinho de gente lá, que já resolve esse negócio, não vai dar muita baixa, não vai cansar nesse exército, porque na verdade nós somos bons, né? Nós somos com Deus vivo. Estava se achando lá, amém? E aí, no 7, irmãos, 5 diz assim, olha o que diz. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta de Sabarim, e feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou água. Meu Deus. É mais ou menos assim, eles venceram um grande inimigo, impossível. E aí eles perderam para Ai. Mas por que será que eles perderam para Ai? Não é verdade? Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra. Josué se colocou assim, mas Deus, e aí? O Senhor acabou de nos dar uma vitória, agora nós estamos perdendo para esse inimiguinho aí. Sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde, e ele, os anciões de Israel, deitaram-se no pó sobre as cabeças. E disse Josué, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dar as mãos dos amorreus, para fazerem perecer. Oxalá nos contentaríamos a ficar da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, nos desarraigarão, e o nome da terra então farás do teu grande nome. Ele começou a chorar, amém? Começou a declarar, eles foram para o lugar certo, amém? Porque eles não compreenderam o que tinha acontecido. E aí ele disse, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, amém? Aleluias. Irmão, olha aqui, presta atenção agora que eu estou falando. Você está em casa, presta atenção. O Senhor tem prometido há anos que Ele tem uma terra para nós. Ele nos forjou, Ele tem nos forjado um povo, uma geração eleita, um povo adquirido, um sacerdócio real, uma nação santa, filhos de Deus, amém? Tem sido forjados, o Senhor tem separado um povo, aleluia. E este povo aqui era um povo separado dele, amém? E dentro daquela situação, eles perderam uma batalha, amém? Por quê? Será que porque Deus não conseguia vencer Ai? Deus é igual ao Corinthians, só vence time grande, time pequeno ele perde? Não é, Denis? O Corinthians é assim, irmãos. Nós somos torcedor do Corinthians, sofredor. O Corinthians é assim, a gente tá lá e ele tá vencendo todos os times grandes. Aí dá um time lá bem ruim lá, não sei da onde, aí ele perde. Não é, Denis? A cara dele. Ele ficou meio cabisbaixo agora. Mas é mais ou menos assim, irmão. O Corinthians. Tô brincando. Mas Deus não é assim. Aleluia. Para Deus não tem inimigo grande ou inimigo pequeno. Ele vence todos. Aleluia. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. E naquela situação, o que tinha acontecido... A cara do Denis. O que tinha acontecido, irmãos, é que Israel, de alguma forma, por causa de um deles, tinha quebrado a sua aliança com o Senhor. Amém? O pecado estava no meio do povo. Uma capa babilônica, amém? Estava no meio do povo. Uma capa de Babel estava no meio do povo de Deus. Aleluias. Aleluias. O que é uma capa de Babel, irmãos? É um objeto que parece ser lindo, bonito, mas que Deus não mandou a gente tocar. Uma capa babilônica de Babel, do lugar onde o Senhor trouxe confusão, aonde o Senhor disse que Ele não traria mais aquele lugar que fosse construído, porque ali existia um povo que queria construir algo para o seu poderoso nome, foi colocado no meio do povo de Deus. Fala misericórdia. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso para vocês. E naquele momento, irmãos, Deus falou ali o que tinha acontecido. E Ele falou bem assim, pecou. E até transgrediram o meu concerto, que Ele tinha ordenado. E até tomaram anátema, ou algo que era maldito. Também furtaram e também mentiram. Até debaixo da sua bagagem o puseram.
pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, a não ser que desarraigar a anátema que está no meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema há no meio de ti, Israel, diante dos seus inimigos, não poderá suster-te até que tire anátema. Amém? O Senhor deu ordens claras para Josué. E ele falou, presta atenção na direção. Presta atenção. Gente, muitas vezes vocês acham que é loucura de nós falarmos tanto sobre direção aqui nessa igreja. Essa igreja é uma igreja profética. Aleluias. O que é uma igreja profética? É uma igreja que tem visão além daquilo que está natural. Aleluias. O Senhor dá visão para que a gente possa caminhar. E para que nós possamos ser mais que vencedores. O Senhor tem nos mostrado, irmão, preste atenção. Vocês já provaram, já viram que isso é verdadeiro. Eu não estou falando aqui algo que você ou eu não viveu esses 3 anos. O Senhor tem dado direção. E a direção não é para o ego ficar inflamado do pastor, da pastora ou de qualquer outro líder dessa igreja. Não, irmãos. É porque o Senhor tem amor para conosco. E Ele tem aberto os nossos olhos, mesmo diante de tamanhas lutas e guerras, que não acontecem apenas no Jardim Imperial, mas que estão acontecendo no Brasil, que estão acontecendo no mundo. O Senhor tem separado um povo para si. E nessa situação, irmãos, Acã, ele declara, no 6, no 20, diz bem assim, e respondeu Acã a Josué, e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e cunho de ouro e de peso, 50 ciclos, cobicei-o e tomei. E eis que então escondi na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Irmãos, olha o que aconteceu com Acã. No 25 diz assim, e disse Josué, porque no turbaste, o Senhor te turbará a ti neste dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E se levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim diz o Senhor, se tornou de ardor a sua ira, pelo que chamou o nome daquele lugar, Vale do Acor, até o dia de hoje. Aleluias. Irmãos, existe um povo separado do Senhor. O Senhor separou um povo. E nós estamos rumo a tomar uma terra, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa terra. E para que todos saibam que Ele é Deus. Amém? E nesses dias o Senhor está falando conosco. A única forma para que o meu povo perca, fala-se sobre pecado. A única coisa que pode trazer para o povo derrota se chama pecado. E este pecado dele não foi qualquer pecado. Foi um pecado de uma capa. Capa, irmãos. Quando muitas vezes a Bíblia fala sobre capa, ele fala sobre autoridade. Ele fala sobre doutrina, sabe? E ali, de alguma forma, eles falam assim, nossa, mas que terrível que eles fizeram, né, com Acã. Mataram Acã, que coisa, por que não só perdoa ele, pronto. Irmãos, naquele momento, Acã estava trazendo para o povo de Deus algo que poderia trazer derrota, não somente para a sua família, mas para todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. E se você está aqui hoje, o Senhor está dando uma oportunidade para que toda a capa babilônica, que porventura possa estar escondida na terra, qual terra? Do seu coração, você venha expor. Porque o Senhor, Ele fala que Ele é aquele que perdoa, mas você precisa arrancar isso do seu meio, do seu coração, da sua família. Não é mais tempo de brincar de ser crente, não é mais tempo de brincar de ser filho de Deus.
Hoje o Senhor está fazendo separação daqueles que servem e daqueles que não servem. Daqueles que são e daqueles que não são. O Senhor está falando aqui conosco. Aquilo que está oculto. Não tolere o que está escondido. Não tolere as doutrinas de Jezabel. Não tolere as falsas profecias de Balaão. Não tolere. Porque se você tolerar, você vai ter o mesmo fim que estes, irmãos. Fala misericórdia. Sabe qual foi o fim de Balaão, de Jezabel, de Acabe, de Acã? Quando o Senhor levanta profetas para declarar duramente: volta, povo meu, volta, povo meu. Ele está mostrando ali toda a sua bondade, toda a sua graça e misericórdia. Porque existe tempo para arrependimento. Mas o Senhor está falando: a partir de agora, nós já estamos saindo para a batalha, para tomar posse de terra. Aleluia. E é impossível um povo vencer se a capa babilônica estiver no meio do povo de Deus. Aleluia. Daí você fala assim: mas Lu, volta lá Jeremias, irmãos. Volta lá Jeremias 29. Fala assim: mas Lu, você está falando agora que a capa não pode estar no meio do povo de Deus, mas que nessa circunstância Deus tinha levado o povo para o meio da Babilônia. Que loucura é essa? Amém? Olha o que ele diz, irmãos. Naquele determinado momento, o povo tinha se desviado. E eles tinham tomado posse de muitas coisas. Eles tinham tomado posse de toda a terra. Mas eles se desviaram e eles se esqueceram. Amém? Eles se esqueceram do Deus que tinha feito tantas maravilhas em seu meio. Tantos prodígios, tantos sinais. Aleluias. E neste momento aqui, o Senhor, Ele dá uma chance para Judá. Ele permite que Judá seja levado para a Babilônia. Amém? Para que naquele lugar o Senhor viesse forjar novamente o coração deles. Para que, arrancados do meio do seu povo, onde eles estavam abominando o nome do Senhor, porque o reino do norte já tinha sido praticamente dizimado, destruído pelos assírios. Amém? O Senhor tinha separado um povo, assim como Ele tem nos separado. Amém? Ele levou o povo para um lugar, um sistema babilônico. Ele falou assim: mas e aí? A capa estava dentro do povo, e agora eles estão dentro da Babilônia. Irmãos, só que neste momento, a Babilônia estava exercendo sobre ele um forte juízo do Senhor. Amém? Um juízo, irmãos, que está lotado de misericórdia e de graça. Porque quando nós lemos aqui, o Senhor está falando: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, que são pensamentos de paz. Eu é que sei, eu os transportei para este lugar. Isso é terrível. Mas, neste lugar, eu vou trazer um alinhamento, um aperfeiçoamento e uma separação dos bodes das ovelhas, do trigo do joio, daquele que serve e daquele que não serve. Daquilo que realmente... Por que serve, irmãos? Porque o arrependimento está para todo mundo. Aleluias. O Senhor declara na sua palavra que o desejo dele é que todos venham se arrepender e venham ter o conhecimento do Senhor, da graça do Senhor, da glória do Senhor. Daí você fala assim: mas Lu, eu já estou bem. Irmãos, o Senhor colocou algo no meu coração tremendo. Ele está falando que Ele vai começar o juízo dEle. Ele vai começar uma obra dEle. Pela casa de Deus. Amém? Pela casa de Deus. E é impossível, se há no meio da casa de Deus abominações, capa babilônica sendo colocada, haver vitória. Amém? Porque a única coisa que faz o povo de Deus perder é o pecado. E olha o pecado que estava sendo colocado dentro do povo. O pecado da Babilônia. O pecado de Babel. Da soberba. Do orgulho.
da vaidade, da inveja, do partidarismo, da competição. Amém? Sabe por quê? Nós, a maioria que estamos aqui, já somos cristãos há muito tempo. E nós, muitas vezes, com o andar do Senhor, nós temos, muitas vezes, uma falsa ilusão que nós já estamos bem. Que nós já estamos num nível que não precisa de mais nada. E o Senhor está falando nessa noite: eu vos transportei para um lugar, para que neste lugar vocês sejam aperfeiçoados. Porque o fogo de Deus, ele vem. Amém? Ele vem. Ele vem. E o que ele faz? Duas coisas. Ele consome aquele que está consumido pelo pecado. E ele purifica e aperfeiçoa aqueles que são verdadeiros. Aqueles que são deles serão aperfeiçoados. Aqueles que são deles serão renovados. Se assim o permitir. Se assim não acharem que já estão no patamar bom demais. Porque o Senhor está falando, nós vamos entrar em guerras, aonde só Ele pode vencer. Amém? Estabeleçam as suas famílias na rocha. Estabeleçam a sua vida na rocha. Estabeleçam. Estabeleçam. Irmãos, o Senhor está à porta de voltar. E Ele vai abalar aquilo que precisar ser abalado. Ele vai desconstruir aquilo que precisar ser desconstruído. Irmãos, e por que nós estamos no ano da bem-aventurança? Se nós vamos começar a tomar posse de algo. Vocês pararam para pensar isso? Aleluias. O Senhor não faz nada desconecto de uma coisa com a outra. Porque a bem-aventurança é a prática de tudo que nós aprendemos. Amém? É a prática. E eu vou te falar uma coisa. Ninguém consegue esconder que é um bem-aventurado. Porque o Senhor o mostra. O Senhor o expõe. O Senhor o expõe. A luz de Deus vem e expõe. Assim como o fogo vem para aperfeiçoar ou para destruir. A luz de Deus vem para ou expor a capa babilônica escondida. Ou vem para trazer sobre essa pessoa a recompensa dela. Que está contida nas bem-aventuranças. Amém? Glória a Deus. Nós estamos num lugar, irmãos. Hoje nós fomos transportados por um lugar onde muitas pessoas estão falando o que vai ser do Brasil. O que vai ser do Brasil. Irmãos, o Senhor está falando, eu estou começando uma obra. E Deus quer entregar terras para nós. Amém? Neste país, neste lugar. Ele quer que a gente tome posse. No meio dessa bagunça. Dessa aparente derrota brasileira. O Senhor quer trazer sobre nós. Que nós venhamos tomar posse daquilo que Ele falou para nós. O povo de Deus tomava posse no meio de um povo corrupto. Amém? Só que eles não conseguiam fazer isso sozinhos. Eles tinham que fazer isso através do Senhor. E o Senhor não dava nada para eles se não houvesse santificação. Se não houvesse ali a aliança. Sabe por quê, irmãos? Quando nós vamos ler lá. O Senhor não permitiu que eles fossem para a batalha antes de circuncidar. Amém? Vocês sabiam disso? Sabe o que significa isso? Ninguém vai para a batalha vencedor se não tiver uma aliança forte, firmada comigo. Moisés, antes de voltar para o Egito, o que ele teve que fazer? A mulher dele fez desesperadamente. Amém? O que ela fez, irmãos? Circuncidou os filhos com o quê? Com uma pedra afiada. E Deus não quer que você se circuncide, não, irmão. Não é isso, não. A Bíblia fala sobre circuncidar o seu coração. Sabe o que é circuncidar o seu coração? É que o seu coração seja inteiro do Senhor. Que o seu coração tenha uma aliança estabelecida com o Deus verdadeiro. Sem negócio. Porque Acã, de alguma forma, ele achou que ele podia lucrar com aquilo que estava escondendo do povo. E achou que simplesmente ia conseguir ter vitórias com algo escondido. Amém?
O Senhor falou não. Não. Ou é inteiro meu, ou eu não aceito. O Senhor não aceita um pedaço. Ele aceita a inteireza do nosso coração. Ele quer me colocar vocês em muitos lugares, irmãos. Como falou, ano de autoridade. Sabe quem tem autoridade? Quem tem aliança com o Senhor. Quem é santo como Ele é santo. Quem se aparta do mal. Porque a autoridade não está no... Em nome de Jesus, sai! Irmão, eu gosto de gritar, irmão. Eu sou do tempo da turma do grito. Que bate o pé. Amém? Mas a minha autoridade não está no meu grito, irmãos. Se eu gritar muito, não tiver autoridade vinda do céu, o diabo ri de mim. Olha lá, louca, gritando. Amém? Ele ri, assim como fez com os filhos de Cefas. É assim que ele faz. A autoridade está na aliança firmada com o Senhor, com a inteireza do seu coração diante do Senhor. Inteireza de coração no Senhor, para que Ele possa entregar a grandiosidade da promessa dEle, a qual Ele vai entregar. Abra comigo em Ezequiel, irmãos. Ezequiel. Porque para todos, irmãos, todos que desejarem ardentemente viver isso, e mesmo no ambiente hostil, a qual nós estamos pertencendo nesses dias, crê que nesse ambiente hostil, o Senhor falou que vai liberar a bênção, a promessa. Nós vamos tomar posse. Se você crê nisso, e só crê, e dizer, em nome de Jesus eu creio, não. Como o pastor falou, você agir. Você agir como? Começar a sair igual um louco desmestado na rua? Não. Você começar a vasculhar o seu coração. A não permitir que nada no seu coração venha trazer corrupção. Porque ele diz aqui, ó, Ezequiel, irmãos, foi um profeta que profetizou dentro da Babilônia. Ele estava exilado dentro da Babilônia. E o Senhor lhe levantou ele como um profeta verdadeiro. E ele declarou no 18: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos nossos filhos que embotarão? Ele está falando bem assim, que eles estavam dizendo entre eles uma parábola. Os pais que comeram as uvas e os filhos que vão ter o dente, tipo assim, podre. Mais ou menos isso, estragado. Porque eles estavam querendo dizer assim, bem assim que eles estavam falando: nossos pais que pecaram contra o Senhor lá, e agora nós estamos pagando o pato pelos nossos pais. É isso que ele está falando. Daí ele falou bem assim: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, como a alma do filho, como a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo o juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem se contaminando com a mulher do próximo, nem chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tomando ao devedor o seu penhor. E ele começa ali a descrever, irmãos, o que ele desejava daqueles filhos, que estavam dizendo que estavam sendo injustiçados pelo Senhor. E o Senhor me trouxe nessa noite para dizer: muitos de nós se sentimos injustiçados com aquilo que o Senhor fez nas eleições. Porque falamos bem assim: agora nós vamos pagar o pato por esse povo, por o povo que está lá fora, por o povo que não serve ao Senhor. E o Senhor está falando conosco isso. Não pagarão. Mas parem de dizer isso, porque eu sou Deus que determina o juízo e justiça. E vocês não estão, e nós não estamos aqui para confrontar o Senhor com essas perguntas. Estamos tão somente para declarar: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Eu, amém?
Porque nessa palavra ele fala, a responsabilidade é pessoal. E ele está nos chamando para a responsabilidade pessoal. Por isso que ele transportou o povo para a Babilônia, irmãos. Naquele lugar. Naquele lugar o Senhor estava dando a chance a eles de se voltar verdadeiramente. Porque se voltasse verdadeiramente, o que iria acontecer? Naquele lugar que eles se voltassem verdadeiramente para o Senhor iria transformar. O Senhor iria mudar a vida dele, a sorte deles. Amém? E ele continua dizendo várias coisas que ele esperava do povo. E quando eu comecei a ler isso, o Senhor começou a falar, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Não tem como eu transferir as beatitudes, as bem-aventuranças para o outro. Bem-aventurado, o Adriano, irmãos, não. Eu tenho que ser bem-aventurado. A responsabilidade hoje é de cada um. É de cada um. De tirar as capas babilônicas escondidas do nosso coração. De tirar do nosso coração aquilo que não pertence. Por mais que você ache que está no nível bom. Amém? Começa a sondar o seu coração. Porque dessa forma o Senhor vai nos entregar a terra. E aqueles que conviverem e viverem dessa forma, vão tomar posse da terra. Aleluias. Porque essa terra, irmãos, olha o que o Senhor me disse. Essa terra, ela é tomada posse como igreja. Aleluias. E aí, o que determina então? O Senhor está falando que ninguém vai ficar escondido dentro da igreja. Amém? O Senhor está falando que ninguém vai ficar escondido dentro da igreja. Aqueles que não viverem essa palavra, sabe o que vai acontecer? Eles mesmos vão pegar o seu banquinho e sair de fininho. Amém? Vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu estou falando? É sério o que eu estou falando. A pessoa que não conseguir, que não quiser isso, viver isso, ela vai pegar o seu banquinho e vai sair de fininho. E muitas vezes, essas que vão pegar o banquinho e sair de fininho, vão colocar a culpa no outro. Fala misericórdia. Porque a igreja vai tomar posse. Aqueles que estiverem debaixo da mão do Senhor vão tomar posse. O povo que estava em Israel tomou posse. Acã tomou posse, irmão? Não. Ele morreu. Ela fala assim, todo mundo que sai da igreja vai morrer. Não é isso, irmãos. Presta atenção no que eu estou falando. A pessoa não vai suportar estar. E ela mesmo vai se retirar. Amém? E este será o juízo de Deus sobre a vida da pessoa. E este será o juízo de Deus para a pessoa. O que eu estou pregando hoje não é brincadeira. A responsabilidade é pessoal. Nós tomamos posse sim como igreja. Como povo de Deus. Porque o povo de Israel tomou posse. Mas aqueles que decidirem esconder as capas babilônicas, esconder no seu coração coisas e não exporem diante do Senhor, eles mesmos vão sair do meio. E eles vão ter isso como juízo do Senhor. Porque o Senhor vai deixar ir. Irmãos, muitas vezes eu falei para o Senhor assim, Deus, por que o Senhor é tão duro comigo? Parece que o Senhor não me deixa, sabe assim, nada. Deus, nada, Senhor. Sabe, irmãos? Quando o crente é verdadeiro, ele não peca em paz, irmãos. Amém? Ele não consegue ficar brigado com o outro. Você entende? Eu nunca vi um negócio desse. As pessoas morar dentro da própria casa e ficar dias sem se falar. Como que consegue? O Espírito Santo não está dentro de você? Tá falando comigo, mas eu sou mais dura. Parabéns, você está uma queda de braço com o Espírito Santo, está ganhando. Isso é pior derrota sua, perder para Deus. Porque chega o dia aonde o Senhor permite que você vá. Você vai fazer o quê? Fazer o desejo do seu coração. Cumprir a tua vontade. E aí eu entendi, quando o Senhor falou, eu não te deixo porque você é minha filha. Porque eu te repreendo. Porque eu tenho coisa grande na sua vida. Porque eu tenho promessa para você, para sua casa. É por isso que eu não deixo você.
Por isso que eu não deixo. Por isso que você não peca em paz. Amém? Glória a Deus. Porque o crente não deveria pecar em paz. Ele deveria... Irmãos, nós estamos suscetíveis a isso? Estamos, sim. Todos os dias. Mas está na nossa frente a porta do arrependimento. Abra comigo em Romanos. E nós já estamos encaminhando para o final, irmãos. Romanos 1. Olha isso. O sistema que nós estamos vivendo é um sistema babilônico, irmãos. O sistema do mundo é babilônico. E a Babilônia vai querer que nós venhamos negociar com ela. Assim como a Acã negociou. Assim como a Acã pensava em negociar. Amém? O sistema deste mundo é um sistema demoníaco. Quem opera no filho da desobediência é o próprio Satanás, irmãos. Tudo que está acontecendo aqui fora é muito sério. Amém? Só que a responsabilidade é minha e sua. A responsabilidade é pessoal. E ele diz bem assim: pelo que também Deus os entregou. Olha isso, irmãos. É no 1, a partir do 18. Diz assim: porque do céu se manifeste a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem, que detém a verdade e injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifeste, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas insensíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que são criadas, para que fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Amém? Se obscureceu. Dizendo, sábios, tornando-se loucos, mudando a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem, corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Pelo que Deus, olha isso, irmãos, essa é a pior sentença de juízo que Deus pode dar para uma pessoa. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência ou ao desejo do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E aí ele continua declarando, irmãos, muitas coisas. A pior coisa que o Senhor pode fazer para uma pessoa é deixar ela se entregar para a própria paixão e corrupção no seu coração. É fazer com que o desejo do coração dela se cumpra. Amém? E quando isso acontece, quando a primeira parte que eu li, estavam diante do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, se arrependa, muda, deixa eu trabalhar, tem algo novo para mim fazer, existe um novo tempo, e a soberba e a vaidade não deixaram ser transformados. Ao ponto que o Senhor falou, vai e faz o desejo do seu coração. Amém? Irmãos, vocês estão vendo muitas pessoas com sucesso lá fora? E se eu te falar que muitas delas estão colhendo do juízo de Deus, através do seu sucesso, através do seu esplendor, porque você fala, nossa, como faz tanto mal para as pessoas e ainda está triunfando. Se eu te falar que sobre essas pessoas já veio o juízo de Deus, elas foram entregues à sua própria corrupção. E por isso que o Senhor está falando nessa noite comigo e com você. Porque nós somos filhos. Nós somos amados de Deus. Porque Ele deseja entregar toda a promessa dEle para nós. Ele deseja que nós venhamos triunfar. Mas para isso é necessário que o nosso coração seja inteiro dEle. Que a nossa aliança esteja firmada no Senhor. E nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de retornar à sua casa.
de retornar à sua presença. Porque você sabe aonde os teus pensamentos, aonde o seu coração tem andado. O Senhor está falando, eu tenho trazido direção para a minha igreja, para o meu povo, para que vocês venham tomar posse dessa terra prometida do Senhor. Amém? Porque por mais que estejam na Babilônia, o mundo, o sistema do mundo nos oprime todos os dias, irmãos. O Senhor está falando, a responsabilidade é pessoal e intransferível de você ser um cristão verdadeiro e de você ter um coração aliançado com o Senhor. Não coloque a culpa na sua esposa, não coloque a culpa no seu marido, não coloque a culpa nos seus filhos, porque aqueles estavam falando, nós estamos pagando o pato. Pode dizer assim? Nós estamos pagando por nossos pais. O Senhor está falando, você é um filho. E você não conheceu o Senhor na sua infância? Agora, nesta hora, você pode ser transformado. Nesta hora, você pode ser mudado. Nesta hora, você pode fazer uma aliança com o Senhor. E fazer parte da igreja do Senhor gloriosa. Que vai tomar posse da grandiosa promessa do Senhor. Que vai viver o avivamento do Senhor nos últimos dias. Que vai ver, sim, irmãos, a impiedade muitas vezes aparentemente triunfando, mas que vão compreender que a nossa justiça, ela se excede muito a deste mundo. Que a nossa recompensa não é aquilo que está aparente, mas é aquilo que o Senhor diz. A nossa recompensa, irmão, lembra disso? A nossa recompensa não é coisas, não são coisas. A nossa recompensa é o Senhor, é a sua presença. E assim como Ele prometeu para Josué, Ele declarou, eis que estou com você todos os dias, eu não vou te abandonar nunca. Então somente presta atenção na lei que o meu servo Moisés declarou, na direção que eu tenho dado. O desejo do Senhor não é ver ninguém derrotado, irmão, porque nós não nascemos para a derrota. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O desejo do Senhor não nos é derrotado. E é com muito amor no meu coração que eu tenho trazido essa palavra. Volta para o Senhor, arrepende-te, purifica o teu coração, veja as intenções que estão nele, irmão. Não deixa, não se perca na sua soberba, no seu orgulho, na sua vaidade. Não se perca nas invejas, nos ciúmes. Não se perca na competição, porque muitas vezes todas essas coisas estão sutis. E muitas vezes Satanás quer trazer isso no meio do povo de Deus, como uma capa babilônica, para que não somente, irmãos, um venha perder, mas toda uma igreja venha perder. Por isso o Senhor fala para a igreja de Tiatira, tenho contra ti que tolera Jezabel. Jezabel não é para ser tolerada, irmão. Ela precisa ser arrancada do meio. E não se trata de pessoas, se trata da disposição do seu coração, de entender a sua responsabilidade e a aliança com Deus que você serve. A disposição do seu coração de entender a responsabilidade que eu tenho diante do Senhor. Irmãos, muitas vezes eu brigo com o Adriano, por causa que ele fala uma coisa pra mim que eu odeio. Ele fala bem assim pra mim, mas fulano faz. Eu falo assim, eu não sou fulano. A minha responsabilidade não é com fulano, a minha responsabilidade é com o meu Deus. E você deve pensar também, irmãos, não importa quem esteja fazendo errado, não importa se é aquele cantor gospel que você ama, não importa se é aquele pastor, aquele bispo que você admira, o errado, porque um dia eu e você vamos estar diante do Senhor, e aí você não vai poder trazer essa desculpa que os filhos de Israel estavam trazendo. Sabe por quê? Eu pequei por causa do fulano. Irmãos, não. O que Deus tem para você é muito maior. É muito maior.
é muito maior. E Ele não quer te ver derrotado. Como um pai que ama o filho, Ele corrige, Ele alinha, Ele coloca no lugar. Vamos ficar de pé, irmãos. Ele coloca no lugar todas as coisas no seu devido lugar.